Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa noite desejar que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o Espírito Santo possa derramar a alegria, a paz, a comunhão de Deus sobre o seu lar. Meus amados, eu quero nessa noite fazer uma meditação sobre a salvação. A salvação que é a maior dádiva que Deus já deu para a humanidade, é o maior projeto que Deus tem para nós. Eu quero nessa noite falar algumas coisas importantes sobre essa palavra chamada salvação. O que é a salvação? Salvos de quê? Salvos para quê? Qual o objetivo da salvação? Então nós temos hoje uma mensagem de Deus que vai abençoar as nossas vidas. E para isso eu quero ler aqui um versículo para uma meditação que se encontra em Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então quero levar a você refletir sobre a salvação. A salvação, ela é o maior tesouro que nós temos. A salvação, ela é ímpar. A salvação, ela faz com que a paz de Deus esteja sempre em nossas vidas. Nós tenhamos comunhão perfeita com Deus, com o Espírito Santo e com a igreja também. E eu quero trazer aqui nessa noite algumas reflexões. O que é a salvação? Na Bíblia, a salvação, ela mostra uma libertação de um grande perigo. E que perigo é esse que a salvação de Deus, ela veio trazer para nós? Nos trouxe a libertação do perigo da condenação eterna. E por que estávamos destinados à condenação eterna? Simplesmente porque estávamos debaixo do jugo do pecado. Então, o pecado é a coisa que interrompeu a comunhão de um homem para com Deus. E o pecado, o que significa essa palavra pecado, que é tão falada, que ela é tão denunciada? Pecado significa iniquidade. Iniquidade significa se manter no erro, praticar um erro e continuar insistentemente em um erro. Mas o pecado, também conhecido como a doutrina da hamartia, significa errar o alvo. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 14, versículo 27, tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, é violar a lei divina. Então nós vemos que o pecado é a consequência da violação da lei divina. Nós observamos o primeiro pecado quando Lúcifer, o anjo de luz, ele se rebelou contra Deus e ele quis ser maior do que Deus e usurpar o trono de Deus. Nós sabemos que ele foi expulso e foi transformado no diabo, ou Satanás, que é o enganador das nações. E, consequentemente, Satanás ele ficou furioso com a humanidade. Quando ele se vê fora da presença de Deus, ele se torna o inimigo número 1 de Deus. O que significa isso? É o arqui-inimigo de Deus. Só que Deus não compete com o diabo. Mas o diabo não luta diretamente contra Deus. E com quem que o diabo luta e combate? Diretamente contra os servos e as servas de Deus. Então lá no Éden, Jardim do Éden, nós conhecemos a história, quando Deus ele manda uma ordem imperativa para Adão e Eva não comer aquela fruta, que é a fruta do conhecimento do bem e do mal, e Eva, através ali da tentação, ela come e ela reconhece então que estava nu. Essa nudez que ela vê é consequência do pecado que tirou a inocência de Eva e, consequentemente, também tirou a inocência de Adão quando Eva deu a fruta para ele. Realmente uma fruta que por trás dela estava a desobediência que foi praticada. Então isso tirou a comunhão do homem com Deus. E a Bíblia diz, através do pecado de Adão e Eva, consequentemente, toda a humanidade herdou
aí o pecado de Adão e Eva, e a queda, a separação eterna do homem para com Deus, e a morte prematura física e também a morte espiritual. Então nós precisamos, amado, entender que esse errar o alvo é todas as vezes que nós não cremos na palavra de Deus. E a salvação em Cristo, ela vai exatamente trazer para nós a solução para o pecado, o problema do pecado, o problema da condenação eterna. Nós não podemos ser salvos sendo escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele de quem nós somos vencidos, nós nos tornamos servos. Então, se nós somos praticantes do pecado, se tornamos servos do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio nos libertar de todo o jugo do pecado. E a salvação, ela é demonstrada na Bíblia como a graça de Deus. Veja uma coisa importante. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala a graça de Deus. E Paulo demonstra a salvação em Cristo como a graça de Deus, porque pela graça sois salvos através da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós precisamos entender que a salvação é pela graça, a graça de Jesus Cristo. E o que é a graça de Jesus Cristo? A graça é o dom gratuito de Deus. É algo que ele deu gratuitamente para toda a humanidade, para que assim nós pudéssemos ser realmente salvos. A Bíblia diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus, ela se manifestou poderosamente, trazendo salvação para todos os homens. Então aí está a graça de Deus. Nós sabemos que as bênçãos apostólicas, ela mostra o amor de Deus, nosso Pai, né, as consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação do Senhor Jesus Cristo agindo em nossas vidas. Então eu quero nessa noite falar a respeito dessa tão grande salvação. Será que realmente nós estamos de posse dessa tão grande salvação, a qual o apóstolo Paulo, lá em Efésios, mostra a salvação como uma armadura do cristão? Essa armadura, ela é representada pelo capacete, tomando, sobretudo, né, o capacete da salvação, que protegerá a tudo aquilo que está na cabeça, no sentido que governa todo o corpo. Então a salvação, ela é um dom maior de Deus. Eu quero incentivar você a valorizar essa tão grande salvação. Nós não poderemos escapar da condenação eterna do inferno se não tivermos realmente ligados na videira, que é Jesus Cristo. Eu quero dar aqui os passos, então, para observarmos que realmente estamos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Será que realmente eu estou salvo na pessoa de Jesus Cristo? Uma primeira observação que eu quero trazer para nós é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele dá a legitimidade que eu posso confirmar se realmente eu estou salvo ou não. Ele diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que grande palavra de Deus, que ela nos traz a certeza de que nós podemos afirmar nossa salvação desde que nós estejamos firmes nas obras do Espírito ou nos frutos do Espírito. E o primeiro passo para nós alcançarmos a salvação que a Bíblia nos fala através da fé. Não existe uma fórmula mágica que no estalar de dedo vai nos fazer salvo. A salvação tem os passos e é necessário que nós possamos tomar posse desses passos. E para ser salvo plenamente ou totalmente é necessário que haja fé. A salvação é pela fé. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6,
que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Então a Bíblia fala sobre fé. Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai mostrar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam. Então veja que o escritor aos Hebreus mostra que a fé é um fundamento. E o que é o fundamento? Ora, amados, o fundamento é um alicerce. E nós sabemos que toda construção, ela precisa ter um alicerce, mas não qualquer alicerce, um alicerce firme. Um alicerce que haja sustentação. Jesus deu o exemplo da parábola do fundamento, quando a casa estava edificada sobre a rocha, vinha a chuva, transbordava os rios, e soprava os ventos e dava com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Essa salvação, para ser edificada na rocha, é como diz a palavra, a rocha significa que eu tenho que praticar a palavra, ser praticante, como aquele homem prudente. Então a fé é um fundamento, é um alicerce que vai sustentar a nossa vida. Mas como você pode alcançar essa grande fé para a salvação? É uma fé radiante, é uma fé que ela transcende toda a razão. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz simplesmente assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está falando aqui da fé salvífica, a fé que eu vou adquirir para ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu recebo essa fé que está na palavra de Deus, consequentemente, eu vou estar recebendo a minha salvação. E também ele fala ali no capítulo 10, versículo 9, sobre adquirir essa fé. Ele fala, olha, se com tua boca, a palavra da fé, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é essa fé que é a base da nossa salvação. Jesus, ele orientou e alertou para toda a humanidade de todas as épocas. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Ei, como é que está a sua fé? Nós precisamos ter uma fé firme em Deus. Essa fé é a fé que nós recebemos quando ouvimos a palavra de Deus. É a fé que nos dá sustentação para que nós possamos alcançar a salvação. Então, o que eu faço para ser salvo? Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Vá à igreja para receber o alimento espiritual, para receber a palavra de Deus. E veja uma coisa importante, essa salvação, ela não é momentânea. A salvação não significa que uma vez salvo para sempre. Não. A humanidade, ela foi toda predestinada para a vida eterna. O que significa predestinado para a vida eterna? Significa que Deus nos criou para morar no céu. Deus nos criou para ser filhos de Deus para sempre na eternidade da Nova Jerusalém. Mas essa predestinação, o que é predestinação? Significa chamar de antemão, escolher com antecedência. Deus nos escolheu para morar no céu. Mas essa predestinação, ela é condicional. O que significa isso? A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ali na palavra de Deus, no Evangelho de João, está mostrando a
condicionalidade para a salvação. Somente aqueles que receberem. É como se você tivesse o direito a uma grande herança, mas para você poder tomar posse dessa herança, você teria que comparecer ao banco e você falar com o gerente e assinar a sua assinatura, declarando que você estava tomando posse dessa herança. Assim também é a salvação em Cristo. É necessário testemunhar publicamente que nós estamos recebendo a salvação em Cristo Jesus. Eu quero declarar na tua vida a salvação de Deus. Eu quero profetizar que você é um morador, um futuro morador das mansões celestiais. Eu quero declarar na sua vida que o poder do Evangelho te sustenta, que o poder da palavra de Deus, ele pode fazer você um verdadeiro filho de Deus. Mas não se esqueça que é necessário que nós venhamos a ter essa fé genuína, essa fé em Cristo, acreditar. Nós temos uma decisão. Por que as pessoas não vão para o céu? Por uma razão que, para terminar, eu vou deixar aqui. Simplesmente não é por causa do pecado em si, não é por causa da prostituição, não é por causa do roubo, não é por causa de uma vida promíscua. Isso aí é o segundo passo. O primeiro passo que as pessoas não vão para o céu é porque elas não creem na palavra de Deus. Ei, você está crendo na palavra de Deus? Você crê que Jesus veio salvar, buscar e salvar a humanidade? Se você crê, você nessa noite possa fazer essa oração comigo. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou gravar mais alguns vídeos, que é os outros passos seguintes que completam a salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vamos orar? Se você aí quer aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, ou se você quer se reconciliar com Deus, faça essa oração comigo. Senhor, eu te apresento cada pessoa, Pai, que está assistindo essa live, que o Senhor possa, meu Deus, escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Apaga todos os pecados dessa pessoa. Deus, essa pessoa tem sofrido, essa pessoa tem passado momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos, Senhor, em que essa pessoa não tem paz, não tem alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a salvação dessa vida, a libertação de todo vício, de todo mal, e que pela fé na salvação, que a tua palavra diz que o Senhor mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. Então, essa salvação, que é o dom de Deus, que é a graça de Deus, eu declaro nessa vida, nessa família, recebe em nome de Jesus a salvação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua semana, que você possa ser grandemente impactado pela salvação de Deus em nome de Jesus.